Alguém precisa falar a verdade sobre o mundo dos relacionamentos. Se você não tem noção do que você tá pra ouvir aqui, cara, é capaz de você se tornar um cara frustrado. Se você não se desenvolve, mano, você vai ficar pra trás. Não tem mais outro caminho. Eu achei muito interessante, que é a questão ali da relação sexual. Até que ponto pode ser considerado que o homem, ele às vezes não entende a mulher, ou que a mulher não entende o homem na questão da relação? A gente sabe, quando a gente fala cientificamente, a necessidade do homem é maior do que a da mulher. Então, a necessidade fisiológica de um homem para ter a relação sexual, ela se sobressai sobre a mulher. A mulher, não tendo tanto, às vezes negligencia, às vezes não. Qual é a importância, jogando claro, limpo e real, qual é a importância da relação sexual em um casamento? Primeiro, a gente precisa entender que se não existe vida sexual, não existe casamento. Não existe. Eu sempre digo que casamento sem vida sexual é igual a condomínio. Só tem encheção de saco e boleto para pagar. Então, tem que haver vida sexual. Mas a gente precisa entender que o que move o homem é diferente do que move a mulher. O homem é extremamente visual. Então, basta que a mulher dele esteja ali bonitinha, cheirosinha e limpinha para ele conseguir ser ativado. Sim. A mulher não. Se ela não estiver satisfeita com o homem dela, se aquele homem não estiver inspirando admiração nela, dificilmente ela vai conseguir se entregar sexualmente. O homem é muito hormonal, é muito carnal, ele só precisa ver algo que inspire ali desejo nele para que ele se relacione sexualmente. Tanto é que o homem tem uma facilidade incrível para se relacionar com quem ele não sabe nem o nome, não sabe o histórico, a procedência, não admira, não sabe de onde veio, para onde vai. E mulher não, ela é mais criteriosa. Então, mulheres às vezes se acomodam, acham que o jogo tá ganho e passam a andar com blusa de campanha política, descabeladas, cheirando a alho. E isso mina o desejo sexual. O problema do casamento, a bênção e o problema do casamento são justamente a estabilidade. Ela é a bênção, porque ela traz ali segurança para sua vida, mas se você não souber lidar com ela com sabedoria, ela pode também acabar com o seu relacionamento, porque você se sente tão estável, tão seguro, o jogo tá ganho, que você para de investir. Só que casamento é investimento diário. Para que a pessoa, gente, a paixão, o amor, eles não sobrevivem por si só. Eles, na verdade, nada na vida sobrevive por si só. Se você não regar, se você não cuidar, uma hora inevitavelmente vai morrer. E aí a gente deixa de cuidar, a gente deixa de investir. E quando o sentimento some, a gente não sabe onde foi que nós erramos. E geralmente não é um erro assim drástico, uma traição, né, um adultério, não é ali algo, não é algo assim abrupto. Geralmente são erros do dia a dia. Sabe? Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. É um marido que esqueceu de validar a esposa, esqueceu que a mulher é muito ali auditiva e que ela precisa se sentir validada. É a mulher que esqueceu que o homem precisa ser respeitado e começa a gritar, começa a comparar, a criticar, a desmerecer com palavras. É assim que o casamento vai acabando, sabe? Não é do dia pra noite. Então a mulher vai ali se descuidando. O homem, por sua vez, começa a perder ali o instinto da conquista, começa a tratar com certa indiferença, frieza. Às vezes passa o dia todo enchendo o saco da esposa, cobrando, sobrecarregando, e à noite acha que vai conseguir alguma coisa e não vai. Porque se ela não estiver bem emocionalmente com o homem, ela não consegue se entregar fisicamente para ele. Então, assim, a relação sexual, ela é crucial. Se não tiver, não existe matrimônio. Porém, se você não entender o que move cada um, você vai ter prejuízos ali no seu relacionamento. Homem visual e mulher emocional. Precisa admirar, precisa respeitar, precisa estar bem emocionalmente com o marido para conseguir se entregar a ele. E uma coisa que eu falo e as pessoas não gostam de ouvir, porque a verdade dói, onde não tem vida sexual e vida sexual onde não tem vida sexual e vida sexual de qualidade,
existe uma brecha, uma porta aberta para o adultério. Ah, Verena, você está justificando o adultério? Jamais. Sim, sim. Não existe justificativa. Mas a questão é, tem coisas que você pode ajudar o teu parceiro a evitar. Tem brechas que você pode fechar. Você pode fechar. Se o seu marido ou se a sua parceira trair, a responsabilidade é toda dele. Ele jamais vai poder terceirizar, dizer que é porque você faltou aqui ou ali. Mas é como você falou, tem coisa que a gente pode fazer, tem coisa que a gente pode ajudar a evitar, sabe? E casamento é isso, casamento é você fechar ali todas as brechas, porque o outro lá fora sempre vai parecer interessante. Por quê? Porque você não convive com ele. Se você não convive com ele, você não conhece os defeitos, você não conhece os vícios. Então, como são maravilhosas as pessoas com as quais nós não convivemos. É tão fácil a gente admirar quem tá lá fora, porque a gente não tá comendo um saco de sal com aquela pessoa todos os dias. Aí aparece aquela coleguinha do trabalho que é bonita, que tá sempre cheirosa, que ele nunca vai ver desarrumada. Aparece ali um homem que valida a sua esposa com elogios, com palavras, enquanto você já não faz isso há muito tempo. E aquela pessoa ali, sem perceber, vai se envolvendo emocionalmente. E talvez, se você estivesse ali fechando aquela brecha, aquela pessoa não ficaria balançada com o elogio que ela recebeu na rua, com o olhar que deram para ela ali no trabalho. Então, tem coisa que a gente pode evitar. Tem coisa que a gente pode ajudar o nosso parceiro. Eu sempre falo isso. E outra coisa, o que eu vou falar que eu sei que é polêmico, mas é a minha verdade. Eu acho que precisa haver uma intimidade muito grande entre homem e mulher com relação a diálogo. Eu acho que o homem tem que se sentir extremamente confortável para expor as vulnerabilidades dele e vice-versa. Por que eu falo isso? Eu já disse isso várias vezes pro meu marido. Se um dia você se sentir tentado por uma mulher, se um dia você sentir vontade de se relacionar sexualmente com outra mulher, o que vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer, me fale. Não precisa esconder de mim, eu jamais vou te julgar. Eu sei que o casamento, ele não aniquila os nossos hormônios sexuais, os nossos instintos. Eu sei que o casamento, a aliança que a gente faz, não aniquila as nossas vontades. O que faz com que a gente não sucumba aos nossos desejos é a nossa decisão diária. Mas não é porque você casou que da noite que você simplesmente nunca mais na sua vida vai desejar outra pessoa. O que acontece quando você tem propósito espiritual é que, quando o pensamento vem à mente, você não deixa ele descer para o coração. Quando você percebeu que olhou, sentiu o desejo, você não vai alimentar aquilo. Você vai fazer como José, vai sair correndo para não cair na tentação. Sim. Então, eu acho que as mulheres deveriam ter essa sabedoria. Olha, amor, sentiu vontade de ficar com alguém? Me fala, para eu poder orar junto com você. Para eu poder saber que eu preciso ficar mais atenta para fechar aquela brecha. Para eu poder me colocar ali na posição espiritual, numa posição de guerra, na linha de frente junto com você, sabe? Eu acho que é muito mais fácil para um homem vencer uma tentação se ele sabe que a parceira dele está ali não para julgar, mas para se posicionar como parceiro espiritual mesmo e lutar as guerras junto com ele. Cara, vamos orar então? Vamos jejuar juntos? Vamos fazer um propósito? O que a gente pode fazer então para amenizar esse desejo? Será que então, se eu ficar indo nos horários de almoço com você, que talvez seja o horário em que essa pessoa se aproxima mais de você, eu vou estar te ajudando a conseguir fechar essa brecha? Então, acho que tem que existir todos os tipos de intimidade num relacionamento, inclusive com relação a diálogo. Agora, aí eu te faço a pergunta de 1 milhão, a polêmica. Você, igual você falou, faz total sentido. Está no casamento, é necessário ter um nível de maturidade realmente para que, olha, eu senti isso aqui, amor, vamos orar, me ajuda. É necessário esse nível de maturidade. Mais uma coisa que você falou que eu achei interessante é que, assim, o casamento não muda os hormônios. Não. Levando isso em conta, aí eu te faço a seguinte pergunta. Quem ama, trai? Trai. Trai? Quem ama, trai. Porque quem ama está sujeito a errar. Quem ama continua sendo um ser humano. Pedro amava Jesus, mas ele traiu. Entende? E naquele momento, quando ele ouviu o galo cantar e ele viu que tinha traído, ele chorou copiosamente. E ele se arrependeu do fundo do coração dele. Tanto é que lá na frente ele vai morrer em nome de Cristo.
E ele só chorou e se arrependeu porque ele amava. Uai, mas como assim? Mas ele traiu? Pois é, mas amava. E amava muito, porque você só aceita morrer por alguém quando você ama essa pessoa. E a morte dele foi uma morte dolorosa. Então a gente precisa entender que nem sempre traição é falta de caráter. Existem Eita. traições e traições. Nem sempre traição Nem é falta de sempre caráter. traição é falta de caráter. Traição nunca jamais será correto. Sim. Nunca, nada poderá fazer com que uma traição seja considerada legítima. Mas existem traições e traições. Existem pessoas e pessoas. Quando é que, ao meu ver, uma traição representa falha de caráter? Quando ela é repetida. Porque todo comportamento que você repete, todo padrão comportamental fala sobre a sua consciência. Então, para você estar repetindo algo, Intencionalmente. para você estar repetindo, fazendo de forma intencional, é porque você já perdeu a sensibilidade. Aquilo já não fere mais a sua consciência, aquilo não te incomoda mais, aquilo não fere mais os teus valores, até mesmo porque você nem tem mais valores. Se você acha que... Se você se acostumou com a traição ao ponto de fazer ali sempre, sem se preocupar com a outra pessoa, sem se preocupar com a tua própria consciência, isso mostra que você já está num estado de dessensibilização. Toda vez que a gente se expõe repetidamente a algo, a gente vai perdendo a sensibilidade àquilo. E é por isso que um dos métodos na psicologia para você perder um trauma é você se expor gradativamente a ele, porque toda vez que você expõe, você vai ficando menos sensível a ele. Então, toda vez que você trai de forma repetida, isso significa o quê? Que você já não está mais sensível à sua consciência. Então, para mim, esse tipo de comportamento é, sim, uma falha de caráter, a repetição. Mas acontece, e eu realmente acredito nisso, acontece de uma pessoa trair e se arrepender depois. E sentir o peso no coração dela. Eu tenho certeza, ninguém duvida disso, de que Davi se arrependeu do adultério, do adultério do qual ele participou. Eu tenho certeza disso. Então, e Davi amava a Deus. Mas naquele momento ele traiu o Deus dele, sabe? Então a gente não pode radicalizar tanto as coisas assim. Tem gente que trai porque não ama, tem gente que trai porque não tem caráter, e tem gente que trai porque foi um erro ali pontual, do qual ela se arrepende, não vai mais cometer, e às vezes quando recebe uma segunda chance, volta muito mais consciente porque sentiu o peso da culpa. Então não acredito que só trai quem não ama, não acredito que sempre a traição é falta de caráter, não. Existem casos e casos, pessoas e pessoas.